Olá, amigos do Instituto Formação Humana, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o horário que você esteja vendo esse vídeo. Este é o último encontro, ou a 12ª aula do curso promovido por este Instituto de nome Pseudoformação e Personalidade Autoritária. Né? O tema deste nosso último encontro é o narcisismo espiritual, ou a fascistização da espiritualidade no Brasil, né? Uma tentativa de fazer uma análise de conjuntura. Não há um texto definido para esse encontro. Na organização que fizemos desse curso, eu não indiquei um texto específico. No entanto, eu vou botar na descrição desse vídeo aqui um texto que escrevi há pouco num livro que publiquei sobre fascismo e personalidade autoritária. Trata-se do último capítulo desse livro, em que eu esboço uma tentativa ainda embrionária de tratar desse tema, né, do narcisismo espiritual. De forma que o que eu estou aqui apresentando é ainda uma ideia inicial, né? Uma ideia que está ainda em formação e que possivelmente nos meus próximos escritos eu vou trazê-la de uma forma mais bem organizada, né? Mais bem conceitualmente fundamentada, né? Mas ainda assim eu quis trazer o início dessa reflexão, porque acredito que seja de particular importância para o tema em questão, né? Na medida em que o tema da formação humana e da espiritualidade são temas caros ao nosso instituto, né? E eu estou aqui tratando de um curso que é justamente o oposto da formação e da ideia de espiritualidade, que é a personalidade autoritária, a pseudoformação e as tendências fascistizantes, não é? Então, por conta disso, estou me arriscando a trazer essa reflexão, ainda que em forma embrionária, né, para futuramente ser aperfeiçoado. Né? Então, eu organizei aqui rapidamente essa minha fala em 4 tópicos, né, que são, primeiramente, sobre como o conceito de narcisismo surgiu, né, no pensamento freudiano. Depois, o segundo tópico é a problematização e aprofundamento do tema feito por Erich Fromm, no qual ele já faz algumas críticas ao pensamento de Freud, né? Esses 2 primeiros pontos, de alguma forma, já foram antecipados, né, em encontros anteriores, de forma que eu vou passar aqui esses pontos de uma forma um pouco mais rápida, porque eles já foram tratados anteriormente, né? Depois aí vem um terceiro tópico, que é o conceito de espiritualidade, né? Como ele, digamos assim, ele pode ser entendido e quais são as suas consequências, né? E por fim, e obviamente também já vou aí ao falar do conceito de espiritualidade, já antecipar algumas conexões desse conceito com a ideia de narcisismo, né, como isso se faz, né, de uma forma a perverter o próprio sentido do termo espiritualidade. Por fim, vou falar fechar com alguma ideia de maturidade espiritual, né, e quais as implicações dessa ideia, né, para a vida, né, e especificamente para tratar desse tema que estamos tratando aqui nesse curso. Né? Então essa é mais ou menos a forma como organizei esse último encontro desse curso. Né? Peço já antecipadamente desculpas por, como já avisei, lançar digamos assim, uma reflexão ainda em estágio de formulação. Né?
mas antes que isso possa contribuir para eventual esclarecimento de algumas pessoas sobre esse tema, já estará, então, portanto, cumprida a finalidade aqui. Então, primeiramente, sobre esse conceito de narcisismo, conforme falamos em encontros anteriores, não é? Esse conceito nasce da teoria freudiana. Freud havia inicialmente, né, a concepção clássica da elaboração freudiana, ele havia identificado duas pulsões, não é? Ou em outras formulações, dois instintos, que seriam a pulsão sexual e a pulsão de autopreservação, não é? Ou seja, isso se explicita bem de forma clássica no conflito do Édipo, né, em que há o desejo a pulsão de unidade sexual com a mãe e, ao mesmo tempo, a pulsão de autopreservar-se contra o medo de castração, né? Isso na sua formulação clássica de Freud, não é? Daí ele retira toda essa, digamos assim, a potencialidade dessa oposição entre essas duas pulsões para toda a estruturação da vida psíquica, né? Isso dura, no caso de Freud, mais ou menos 20 anos da sua produção teórica, do início do século XX até mais ou menos aí por volta de 1920, né? E essa estruturação, ou seja, essa oposição entre a pulsão sexual e a pulsão de autopreservação, isso vai estruturar o pensamento da maior parte dos psicanalistas no mundo, pode-se dizer talvez até hoje, não é? Por volta aí de 1920 ou um pouquinho antes, Freud já começa com a hipótese de aglutinar esses dois instintos que antes eram opostos em uma síndrome só, não é? Chamando, digamos assim, considerando a possibilidade de haver uma unificação sexual, né, entre a pulsão de objeto, né, que era a libido objetal, de natureza sexual anteriormente, e a pulsão de autopreservação. Unificar essas duas tendências em uma só e chamar isso de pulsão de vida, né? ou chamar isso de eros, né? ou instinto de vida, né? Essa pulsão, posteriormente, Freud, essa pulsão que unificou as duas pulsões anteriores, né? Posteriormente, Freud opôs esse instinto de eros a um instinto de morte, ou thanatos, né? Conforme vimos em aulas anteriores, não é? Pois bem, não é, no meio dessa, Freud demonstra muito bem que Freud nunca conseguiu harmonizar plenamente essa segunda explicação dele com a primeira, né, com a primeira formulação, né? Então, mas de todo modo, né, Freud nessa época também visualiza, né, o narcisismo como essa, digamos assim, a sexualização do instinto de autopreservação, né? Então, de forma que a pulsão de objeto e a pulsão de autopreservação se uniriam, formando uma tendência só, né, de erotização do próprio ego, né? Então, isso seria a formulação do narcisismo, né, nos termos freudianos. Obviamente, esse era um narcisismo que ele chamava de secundário, né, que ocorreria na fase do adulto ou na condição já pós-edipiana, não é? Porque, diferentemente do narcisismo primário, que seria aquele que estruturaria a vida psíquica do bebê numa condição ainda antes do bebê, da psique do bebê se dividir, não é?
e digamos, e haver essa cisão entre pulsão de objeto e pulsão de autopreservação, ou seja, naquela condição em que só há, em que o bebê sequer conhece a possibilidade de existir um mundo fora da sua dimensão psíquica, né? Então, nessa condição originária, Freud chamou isso de narcisismo primário, né? Aquela condição em que a psique sequer conhece alguma realidade além de si mesma, né? Então, esse conceito que eu estava falando de narcisismo não é esse primário, não, é um narcisismo secundário, né? Pós-edipiano, em que já houve a cisão da psique entre pulsão de objeto e pulsão de autopreservação, né? Mas Freud interpreta esse narcisismo secundário como uma tentativa de reunificação dessas duas tendências, né? E com trabalhos freudianos posteriores de opor essa tendência a um instinto de morte, não é? Bom, pois bem, esse é o primeiro aspecto, né, o conceito de narcisismo, né? Então, sumarizando, eu não quero entrar em detalhes aqui sobre o pensamento freudiano, apenas identificar aí que o que está se chamando de narcisismo aí é justamente de formas diferentes, graus variados, mas de todo modo uma tentativa de não investimento ou desinvestimento no mundo que existe fora de si, não é? Então é aquela tentativa do ego em sexualizar apenas a si mesmo, né? Manter um vínculo afetivo, sexual apenas consigo mesmo, né? Não com o outro, né? Então Freud viu nisso, embora possa não ter falado assim com esses termos, mas ele viu uma tendência patológica, né? nesse narcisismo secundário, né? Pois bem, Fromm, né, retoma essa questão, né, faz crítica a Freud quanto à forma como ele concebeu isso, né? Para Fromm, essa discussão não seria, e Fromm demonstra assim muito bem a contradição entre a primeira formulação da estrutura psíquica de Freud, né, ou seja, entre pulsão de objeto e pulsão de autopreservação, e a segunda estrutura, Eros e Thanatos, né? Instinto de vida e instinto de morte. Fromm diz que elas não são compatíveis e há grandes contradições entre elas, né? Fromm prefere a segunda tópica, acha a segunda tópica melhor do que a primeira formulação de Freud, mas só que ela é incompatível com a primeira, né, no dizer de Fromm, né, na análise de Fromm, né? Mas não vou aqui entrar nesses detalhes, até porque também já discuti parcialmente isso em aulas anteriores, né? O ponto aqui que eu quero realçar e tem importância para a nossa discussão é que para Fromm essa questão do narcisismo seria melhor explicável por meio de uma concepção monista do ser humano, né? É como o ser humano resolve aquilo que Fromm chama que é a sua dicotomia fundamental, né? O ser humano tem uma dicotomia que ele chama existencial, e que isso serve tanto para o ser humano individual quanto para o ser humano como coletividade, como humanidade, não é? Ele diz que o ser humano é, num certo sentido, uma anomalia da natureza, né? Porque ao mesmo tempo é um ser que faz parte da natureza e ao mesmo tempo um ser que não faz parte da natureza, né? Essa divisão autoconstitutiva do ser humano dilacera o seu bem-estar, dilacera a sua consciência, e o ser humano busca de algum modo reunificar-se, né? Para unir aquilo que aparece em si mesmo dilacerado, cindido, né?
Esse é o esforço do humano, quer seja o ser humano singular, quer seja o ser humano como humanidade, como coletividade, né? O ser que busca unificar natureza e razão, né? Então, Fromm também afirma que há duas, basicamente, somente duas alternativas de buscar isso, né? Claro que, em termos de alternativas empíricas, são infinitas, são várias, né? Mas todas elas se classificam apenas em dois tipos de resposta a essa dicotomia fundamental. Uma delas é que o ser humano quer alcançar essa unidade retornando a uma condição que ele chama de pré-humana, de uma condição pré-consciência, né? Tentando voltar a uma condição de natureza que ainda não alcançou a consciência. Ou seja, tentando fazer o ser humano voltar, por exemplo, para o útero materno, ou mesmo para uma condição de outros seres na natureza que não desenvolveram a consciência como o ser humano desenvolveu. Não é? Então, todas as tentativas que vêm obliterar, diminuir, bloquear a autoconsciência seriam versões diferenciadas dessa tentativa de regresso à condição pré-divisão, né, do ser humano, ou seja, numa condição em que não haveria essa cisão entre natureza e razão, natureza e cultura, ou entre soma e consciência. Né? Então, essa uma outra forma de dizer que essa seria uma tentativa do ser humano de resolver a questão fugindo dela. Né? Ele decidiria não resolvê-la, não enfrentá-la, mas retornar a uma condição em que essa questão não apareceria. Não é? Fromm diz claramente que essa tentativa está destinada ao fracasso. O ser humano não vai resolver seu problema desse modo. Não é? Então, tudo que ele vai fazer nessa fuga é criar mais problemas e essa fuga vai essa forma de fugir da questão vai repercutir em outros aspectos de sua vida. Né? Então, Fromm diz claramente que a única forma que o ser humano tem de unificar-se é por meio de algo que seja superior à natureza. Né? Buscar uma unidade de uma forma superior e não de uma forma mecânica, aplacando a consciência. Não dessa forma, mas de uma forma de maior desenvolvimento da consciência. Né? Então isso exige o quê? Exige, para Fromm, autoconsciência, trabalho e amor. Né? Trabalho fora de si, dentro de si, consigo e com os demais, né? E amor a si, aos outros, né? Ao mundo. Né? E a ideia de amor, que amor não é irracional, né? Fromm deixa isso muito bem claro, né? O amor pode ser algo além da razão, né? Mas não irracional, né? É racional e além da razão, né? Mas não contra a razão. Né? Então, é o amor que possibilitaria ao ser humano, né, essa unificação superior entre natureza e cultura, entre aspecto somático e autoconsciência, entre si mesmo e os outros, né, na tentativa de construção de uma humanidade autoconsciente. Né. Então, Fromm não usa essas palavras, mas realmente esse entendimento dele estaria muito próximo de um entendimento de vários pensadores místicos e filósofos espirituais, né, de ver, digamos assim, essa
compreensão como a nova humanidade que poderia surgir desse trabalho humano, né? Então aqui eu entro exatamente nesse terceiro ponto, né, sobre o que seria essa ideia de espiritualidade, né, e o que seria a sua perversão, né? Em que sentido a ideia de espiritualidade pode ser pervertida, né? E no caso aqui que nós estamos tratando, né, a fascistização desse conceito é justamente um dos casos da sua perversão, né? Então, primeiramente, vamos fazer sempre um retorno assim etimológico, né, do termo. Espírito, né, vem do latim spiritus, que significa o ato de respirar, o ar, o ir e vir do ar na respiração, né? É o termo equivalente ao grego pneuma, né? Até hoje a gente usa pneu, né, pneumático, né, para aquele parte do pneu do carro, tudo mais, porque tem ar dentro, né? É o equivalente ao termo, digamos assim, teológico de estudo do espírito, né? Em grego, né, pneuma, e na tradição teológica cristã, a parte que estuda a questão do Espírito Santo é pneumatologia, né? Então esse termo espírito é equivalente ao grego pneuma, né, que é equivalente ao hebraico ruá, né, que também aponta a ideia de espírito, né? Na ideia naquele poema bíblico da criação, no livro do Gênesis, né, fala que Deus criou o ser humano, né, da terra, tal, e soprou-lhe, né, soprou o espírito de vida, né? Então, a ideia de que o espírito humano aí vem de um sopro de Deus, né? Essa, obviamente, né, as formas de dizer, portanto, espírito, pneuma, ruá, isso implica, isso traz, ou melhor dizendo, isso revela, né, a ideia de que do esforço daqueles povos, né, daquelas culturas, em explicar o que seria esse princípio invisível, né, porque o ar é algo da invisibilidade, né, a gente não vê esse ar, mas vê as suas consequências, não é? Então o ar, como diz Jesus naquela conversa com Nicodemos, né, se eu não me engano, é quando ele explica a ideia do espírito que está em todo lugar, assim como o ar está, né? Então, assim, apesar da gente não ver, ele está, né? Então, a ideia de que, assim, nós não vemos o espírito humano, mas ele anima, é ele que dá, que conduz, não é, o nosso ser, não é? É isso que, digamos assim, poderia explicar a distinção, por exemplo, entre um ser vivo e um cadáver, não é? Ali num cadáver está um corpo sem esse espírito, né? Sem essa vida inteligente, né? Que anima o corpo do ser humano, né? Por mais que nós não possamos ver o espírito humano, né? Nós só em estarmos falando, pensando, refletindo, comunicando, não podemos fazer isso sem tomarmos a ideia de que temos esse princípio inteligente em nós e que não é simplesmente determinado pelo nosso soma, não é? É algo interior do âmbito da invisibilidade que nos permite desempenhar essas atividades. Na filosofia, não é? Mesmo a filosofia não teológica, não é? Chama-se, digamos assim, as atividades do pensamento, da imaginação, da reflexão, atividades espirituais, né? Nesse sentido, portanto, de que aponta para aquilo que o ser humano não pode demonstrar concreta e empiricamente. No entanto, elas estão aí, né? Pois bem, essa ideia de espírito, né, ela também desde cedo, né, foi
justamente por apontar para esse âmbito da invisibilidade, ela foi oposta ao campo da visibilidade, que também faz parte da vida humana, não é? Então, por exemplo, o nosso corpo, os nossos atos, né? A realidade entre nós, né? A natureza, o ambiente, nossos atos de fala e por aí vai, não é? Todos esses aspectos são fenômenos do âmbito da visibilidade, não é? Então, e que também esses são parte inquestionável, né, da nossa vida, porque são manifestos mesmo, né? Nós vemos esses aspectos pelos nossos sentidos, né? O espírito não é captado pelos sentidos, né? Mas essa dimensão, né, mais visível né? Por isso que, né, então, houve desde o início essa oposição entre espírito e matéria, né, visível e invisível, o que está dentro e o que está fora, né? Como, e digamos assim, também cedo se iniciou uma tentativa de, por meio de várias tradições, de dizer que o que estava dentro era mais importante do que o que estava fora, né? E o que estava dentro deveria dominar o que estava fora, né? O espírito deveria dominar a matéria, né? Certamente que havia, digamos assim, um certo bom senso nessas questões, não é? Também, não é? Por conta de que quando é do senso comum, né? Que quando a gente vê alguém que, digamos, praticar atos muito extremados, né? Ter surtos de explosões, não é? Ou de perda de autocontrole, né? Normalmente a gente já chega e diz, não é? Olha, fulano está fora de si, cicrano está fora de si, não é? Querendo dizer a ideia de que a pessoa primeiramente tem que recobrar algum autocontrole sobre si mesmo. Esse autocontrole vem de quem? De onde vem esse controle? Né? Obviamente viria aí da razão, né? da autoconsciência sobre outras dimensões de seu próprio ser, não é? Mas, a despeito desse sentido positivo, né, também não dá para negar que cedo houve também uma tentativa e que recebeu substância, essa tentativa ao longo de muitos séculos, né, de considerar aquilo que era material, que era do âmbito do visível, como se fosse inferior ao âmbito inteligível, né, ao âmbito do espírito, né? Pelo menos desde Platão isso já está bem explícito lá, né? Como que o mundo espiritual, o mundo das ideias é um mundo permanente, o mundo do visível é um mundo impermanente, não é? Sujeito à corrupção, etc. Não é? Então, isso eu acho que não precisa muito esforço para entender no como isso desagou, e aí especialmente nas tradições cristãs, mas não só nelas, não é? Nessa, às vezes, claro que não é toda a tradição cristã, né? Estou falando aqui de forma genérica, né? E também não é a única das tradições, outras também, como já mencionei, né? Caiu numa espécie de demonização do mundo material, do mundo exterior, né? Numa tentativa de dizer que esse mundo tinha que ser mortificado, né? E aí vieram, inclusive, várias tradições que tentavam mortificar o corpo, bater, causar dano, né? Para dizer que o espírito deveria mortificar a carne, né? Por mais que a gente, e volto a dizer, né? Por mais que tenhamos, né, a ideia de que o que há de interior no ser humano seja capaz de orientar, né, de guiar aquilo que é a nossa dimensão externa, ou seja, de que meus atos, né, meus comportamentos, meu modo de estar entre os seres humanos, né, seja
orientado, guiado por aquilo que eu chamo de minha consciência, né? Que eu não me deixe, por exemplo, levar por meus impulsos, né? Que eu não me que eu não seja escravo das minhas pulsões, dos meus desejos, né? Mas eu submeta-os ao crivo racional, né? A verificar se aquilo tem sentido, se aquilo, digamos assim, se tal ato ou tal omissão, né? Se tal comportamento ou aquele outro que são os mais adequados para mim e para os demais com os quais eu convivo e para o mundo, né? Então a ética é inseparável, né? É inseparável dessa capacidade espiritual de reflexão, né? É por isso, não é outra razão, né, que Kant procurou muito, né, encontrar que ele chamava de uma lei pura prática, né, uma lei que não estivesse submetida, né, aos ditames da empiria, né, das questões de ocasião, para poder fundamentar a moral, né, e aí o que ele chamou isso de imperativo categórico, né. Mas o ponto aqui, né, que eu quero salientar é que tudo isso implica a ideia de orientar, de guiar, não é o equivalente a dominar, não é? A ofuscar, asfixiar, ao contrário. Não é? Só pode guiar quem tem consciência, só pode orientar quem tem maior conhecimento. Não é? Então, assim, é isso que faz com que eu possa, inclusive, adquirir e desenvolver ações até em prol da minha própria dimensão corpórea, que simplesmente minha dimensão corpórea não pode decidir isso. Exemplo, né? Eu posso gostar muito de comer doces, né? Uma dimensão corpórea minha, como o meu paladar e algumas, talvez outras dimensões do meu organismo, goste muito de doce. Mas se eu sou diabético, eu racionalmente preciso evitar ou diminuir ao máximo esse tipo de hábito, né? Ter também uma vida, praticar algum exercício físico, né? Em prol do meu próprio corpo como dimensão do meu ser, né? Mesmo que eu não goste muito de ter esses hábitos, né? Pode ser que o meu própria dimensão corpórea não aprecie muito, né, esses hábitos, mas a minha dimensão racional e autoconsciente, né, sabe do acerto de praticá-los, né, em benefício da minha própria dimensão corpórea. Né? Então, é nesse sentido que a orientação, o ato de guiar, oferem sentido. Né? Não é uma opressão, né? Não é um domínio, né? Mas é uma orientação, uma tentativa de guiar para o que é mais apropriado ao bem-estar do humano. Né? A tentativa de fazer isso, né, sempre, e também isso também aparece em várias tradições de sabedoria, né, nos místicos cristãos, budistas, islâmicos. Né, a tentativa de aumentar esse conhecimento do nosso interior, né, ou seja, de familiarizar-se com essa vida interna, estar mais próximo com a capacidade da consciência de familiarizar-se com esse ato que a consciência tem de pôr os fenômenos como objetos da sua visão, né? Contemplar a contemplação. Né? Cada vez que essas tradições todas
de formas diferentes, relatam que cada vez que o ser humano tenta caminhar nessa direção, ele vai se deparar com conteúdos de sua vida interior que ainda não foram suficientemente esclarecidos. Ele vai se defrontar com aquilo que Jung veio a chamar, por exemplo, a nossa dimensão sombria, né? Vai se defrontar com arquétipos de sombra, né? Com aspectos que nós, via de regra, não gostamos muito de encontrar, e antes desse encontro nós costumamos às vezes negar que tenhamos essas dimensões, embora essas dimensões possam ser visíveis para os outros, né? Que os outros, principalmente aqueles mais perto de nós, que veem o nosso comportamento, nossa estrutura de caráter, isso pode ser visível para as outras pessoas, mas às vezes a gente não vê em nós mesmos, né? Então, quando a gente se depara com essa dimensão, né, a gente pode, ou muito possivelmente nós vamos nos defrontar com ela, né? E há várias formas de tratar dessa dimensão sombria do nosso ser, não é? A questão aí é que também as tradições relatam que não é raro com que o praticante espiritual, ao se defrontar com essa dimensão de sombra, muitas vezes se equivoque, né? E tome, às vezes, aquilo mesmo que em si é sombrio como se fosse sinal de alguma espiritualidade, não é? Simplesmente porque ele está olhando dentro de si, não é? Mas essa é que é a questão, né? Nem tudo que está dentro de nós estaria nessa dimensão da autoconsciência, ou essa dimensão de uma razão superior, né? Ou seja, dentro de nós há também aquilo que, e aí tem todo o peso, né, do que a psicanálise encontrou, e também a psicologia analítica e vários outros psicólogos, né? Há em torno de nós também, dentro do nosso interior, há também as pulsões, os desejos, né? Tendências primitivas, né? De perpetuação de, de formas, né? Que existiam, já, que eram dominantes no início da civilização, né? E que de algum modo ainda vivem na nossa civilização, só que usando outras roupagens, né? Vários desses aspectos estão dentro de nós, né? Isso aí a psicanálise demonstrou cabalmente, Jung também, isso aí é inegável, né? Então, mas não é incomum, né, que muitos praticantes espirituais que não tenham conhecimento adequado do seu interior e não façam, às vezes, um tratamento, né, desses aspectos, às vezes fora das suas tradições, né, com outros recursos analíticos, né, muitos terminem por confundir a dimensão espiritual com tudo que encontra em seu interior, certo? E aí, muito do que seria, por exemplo, interesse bem autocentrado, né, bem narcísico, bem até ligado à própria matéria do próprio eu, poderia ser travestido como de interesse espiritual do gênero humano, ou de um sentido maior para os outros, né? É dessa forma que muitas vezes pessoas, por exemplo, assim, com alguma tendência egoísta arraigada, pode se tornar um líder espiritual e influenciar a forma como age nessa liderança, né, por meio de ações bastante
por meio de uma tendência bastante egoísta ou de uma tendência bastante enviesada por aquela visão particular e equivocada que ele tem alimentado, não é? Justamente pela sua incapacidade de reconhecer a sua sombra como sombra, né? E não como aspecto desenvolvido. Né? Então, é isso, digamos assim, que eu tenho chamado aqui de uma forma embrionária, como falei desde o início, né? Eu ainda estou formulando um modo mais adequado de designar, mas é isso que eu tenho chamado aqui de narcisismo espiritual. Né? Essa tendência de achar que, de identificar tudo que encontra internamente a si como de natureza espiritual, sem a capacidade de um discernimento sobre esses aspectos. Né? E aí, muitos praticantes espirituais podem ser até desenvolver muitas habilidades em vários aspectos, né, do seu insight, pode, digamos assim, confundir seus insights com, ainda que parcialmente, com suas próprias sombras. Né. Nesse caso, né, o que não é difícil que essa estrutura de compreensão termine por gerar uma ideia de exclusividade para a sua própria experiência, né? Uma exclusividade e uma superioridade para a sua própria experiência, em detrimento de visões diferentes, né? Alcançadas por outras pessoas, e uma tentativa de desenvolver uma espécie de supremacia da sua própria experiência sobre a experiência de outras pessoas. É desse modo que, do ponto de vista singular, não é, que discursos supremacistas religiosos podem ser receber uma legitimação por parte do sujeito particular. Não é? Ele pode estar tão compenetrado da sua própria experiência, tão aferrado a ela, não é, que nesse afã, nessa energização que ele dá a essa visão, ele tende a negar a validade de todas as outras experiências e visões internas de outras pessoas. Né? E aí tende a gerar uma espécie de autocentramento pessoal e da sua própria modo de ver e, numa forma mais ampla, até da sua própria tradição, em detrimento de visões de outras pessoas, de outras tradições, de outras experiências. Não é? É daí que vem a ideia de sacralizar a sua própria experiência, não é? Que é verdadeira até certo ponto para ele mesmo, não é? E ele não consegue compreender por que outros não tenham essa experiência não vejam a verdade dela, né? Essa verdade que só aparece para ele ou para algumas outras pessoas do seu convívio ou do seu alcance de tradição, de comunhão. Né? Então essa tentativa de agarrar-se ao que vê, né, termina gerando essa animosidade para com uma visão diferente de si. Né? Então, certamente aí é uma atitude do que eu chamo de narcisismo, né, espiritual. A pessoa está enamorado da própria tradição, enamorado da sua própria experiência, da sua própria visão. Né? Incapaz de ver que a mente pode ver várias coisas. Né? A mente pode se desdobrar em infinitas formas. Não é?
Não há uma única forma em que a mente gera essa capacidade de ver os fenômenos, né? Mas são infinitos, são diversas formas, né? E nisso aí, digamos, por mais que eu não possa ver todas, eu só vou ver algumas, não é? Mas isso não significa a impossibilidade da mente não ver outras, não é? Portanto, a minha experiência é sempre a minha experiência, não é? Não necessariamente a experiência de fulano nem de Beltrano, não é? Portanto, tudo bem com a minha experiência, né? Mas ela não é necessariamente a melhor, né? Ela é uma experiência possível, assim como a dos outros são outras experiências possíveis, né? Então, quando eu não me dou conta disso, pode surgir o orgulho da minha própria experiência, né? Então, é dessa forma, por exemplo, como eu, por exemplo, entendi muito internamente a ideia de justiça, de equidade, não é? Nos termos em que esse conceito a mim se apresentou, né? Então, se eu não estou consciente de como, digamos assim, de que essa apresentação a mim é uma das possíveis formas, né, de visão desse, dessa ideia, não é? Se eu não estou consciente disso, eu posso facilmente desgarrar para uma posição de supremacista, de achar que os outros que não têm essa mesma compreensão estão errados, não é? E, portanto, merecem a reprimenda. Não é? Claro que se esses meus sentimentos estiver somente comigo, não houver um clima social, né, político, cultural, etc., né, que fortaleça esse meu sentimento, ele vai ficar comigo, no máximo com algumas outras poucas pessoas, e vai morrer aí. Tá bom. Né? No entanto, se esse meu sentimento estiver florescendo numa condição de profundo desrespeito, né, de profunda intolerância para com outras formas de viver e de conceber a vida, o mundo, os seres humanos, né? Então, se essa minha forma surge num contexto desse, então muito facilmente eu vou ser mais uma pessoa entre os milhares ou milhões de outras que podem eventualmente se tornar pessoas que venham utilizar sua fala, seu pensamento ou suas ações para infligir dano aos que pensam diferentes. Né? É isso que ocorre nos surtos fascistas e muitas vezes com beneplácito, apoio direto ou indireto de autoridades religiosas e às vezes pessoas de grande projeção e respeito espiritual. Né? Algumas delas terminam dando a sua aprovação a atos de histeria e de condenação dos diferentes, dos que divergem da sua própria tradição, achando que são inferiores, que são e que por isso merecem ser subjugados simplesmente porque não comungam da sua própria visão. Né? Em outros aspectos, falei isso aqui do ponto de vista político na aula anterior sobre o que foi a Lava Jato. Né? A Lava Jato foi um surto desse tipo. Aliás, todos os surtos fascistas ocorrem de forma similar. Né? Agora, o ponto é que eles podem, esses surtos podem contar com o apoio, não é,
explícito ou indireto de pessoas com uma certa respeitabilidade espiritual, por conta de que elas possam achar que esses atos são algum ato de purificação, né, dos indesejáveis, né, daqueles que não comungam dos seus princípios, né. Então, atos desse tipo foram, por exemplo, as inquisições, as cruzadas, foram atos desse tipo, né, inspirados por pessoas moralistas da religião, né, da época, né. Os atos fascistas do século XX e agora do século XXI, muitos deles também legitimados por discursos religiosos. Vamos combater a corrupção. Para combater a corrupção, a gente vai encarcerar os corruptos, porque a gente já sabe que eles são corruptos. Ele não precisa nem se defender, a gente já sabe, né? Então, esse ar de superioridade, de supremacia, né, recebeu a legitimação e tem recebido a legitimação de pessoas ditas como referências de espiritualidade, quando o que elas estão expressando, ainda que na esfera política, seja apenas a sua dimensão narcísica do seu vínculo com uma determinada espiritualidade. É um narcisismo espiritual. Claro que o narcisismo espiritual não se revela apenas no âmbito político. Estou tratando aqui desse âmbito porque é o aspecto de toda essa disciplina. Mas o narcisismo espiritual se expressa também em autocentramento, em orgulho, né? Em um sujeito se achar superior ao outro, né? Porque desenvolve ou já desenvolveu determinadas capacidades e acha que por isso tem uma compreensão maior do mundo e está num patamar superior aos demais seres humanos, né? E mesmo outros seres, né? Então, é uma absolutização da sua própria visão em detrimento dos vínculos que deve fluir da unificação do ser humano com todas as coisas, né? E aqui eu entro no último tópico, exatamente tentar descrever, não é, justamente o que seria o antônimo disso, a ideia de maturidade espiritual, né, que seria aquela, como diz um pensador que eu gosto muito, Jack Cornfield, né, ao falar da iluminação, que é a iluminação, né, figura tão cara para os budistas, né. Aí ele diz bem claramente no seu livro, esse belíssimo livro, né. Aliás, vou botar a descrição aqui também no vídeo desse livro, né? Um Caminho com o Coração. Ele diz que é a iluminação, é a familiaridade com todas as coisas, né? É poder desenvolver essa capacidade de familiarizar-se com tudo. Quanto mais exclusividade, quanto mais eu suponho que tem uma dimensão exclusiva, inacessível, né? Superior a de outros, tal, de exclusividade, possivelmente mais distante eu estou, né, dessa compreensão, né? Então, a maturidade espiritual, portanto, está disponível para tudo que surge, não é? E acolher, não é? Isso não significa, obviamente, não se posicionar, não. É preciso se posicionar, não significa deixar de fazer avaliações, não é? E se posicionar quando isso for sempre necessário, não é? Mas sem odiar, né? Sem achar que é o dono da verdade, né? Sem achar que tem a resposta para todas as coisas, né? Isso aqui é difícil, realmente, para nós seres humanos, né? Eu acredito que sempre será difícil, né? Mas é para isso que nós somos chamados, né? Nenhum de nós tem a chave completa da resolução dos problemas humanos, né?
é nosso dever, nesse sentido, sempre atuar contra qualquer tentativa de aniquilar, né, os que são diferentes de nós. Né? Nossa função não é essa. Nós não, a função do praticante espiritual, mas eu vou falar num sentido mais abrangente, né? A função de um ser humano que busca o esclarecimento não é criar mais divisões, né? Mas sim abrir-se para o caráter multifacetado do humano. Né? Lembrar aqui as duas grandes tradições que falaram isso, né? Mas não só elas, né? Mas são as que me vêm à mente. Né? Por exemplo, a compreensão hindu, né, de que tudo é Brahma. Né? Não é só o espírito que é Brahma, a matéria também é. Não é só o que está dentro que é Brahma, o que está fora também é. E no fundo, isso vai levar à condição de a gente perceber que não existe, em última instância, o dentro e o fora. O que é visível e o que é invisível. Né? O espírito e a matéria. Em última instância, tudo vem de uma única fonte. Né? Tudo expressa uma mesma realidade. É nesse sentido também que a tradição budista fala no Sutra do Prajnaparamita, né? Que forma é vazio, vazio é forma. Tudo que se nos aparece tem uma essência secreta, uma essência misteriosa, que não está submetida à nossa manipulação, né? Da qual todos nós surgimos. Né? Então, forma é vazio. Então, a essência de todas as coisas que nós vemos, tocamos, é insubstancial, é vazia. Ela não tem substância conhecida por nós, vem de um mistério, de uma natureza outra. Mas, ao mesmo tempo, o vazio também é forma. Não é? Ou seja, não há divisão entre sagrado e profano. Não é? Isso aí são apenas as formas que a gente vê para designar os limites da nossa própria compreensão. Não, não há dentro nem fora, em última instância. Não há visível e invisível. Isso são os limites do que a gente tem para compreender. Mas tudo emana de uma realidade última. Tudo é essa realidade última. Então, nesse sentido, nós somos e estamos nela. Não há possibilidade de existir nem de estar fora dela. Entrar em contato com isso, ter a autoconsciência disso, viver com esse entendimento é a nossa, digamos assim, é a nossa missão. E, obviamente, isso não pode se realizar sem que a gente aprenda a amar. Daí o amor ser possivelmente a dimensão mais maravilhosa, mais importante que o ser humano pode talvez desenvolver nessa vida. Porque é a expressão prática da capacidade de entendimento do ser humano sobre essas questões. E essa expressão tem muito mais valor do que o mero entendimento intelectual. O entendimento intelectual é importante, não estou negando a sua importância, mas a vivência disso demonstra de fato se o sujeito entende essa questão. Voltamos aqui, portanto, àquela concepção de Sócrates, de um entendimento que é inseparável da vivência dele.
Meus amigos, termino por aqui esse curso e essa aula, né, agradecendo imensamente, com muita alegria, né, assim, dizer que estamos honrados pela sua atenção a esse nosso empreendimento aqui, esse pequeno curso que nós oferecemos, né? Estamos abertos às suas considerações, se tiver qualquer interesse em nos contactar e conversar sobre o assunto, vá ao site, entre em contato conosco, lá está o nosso e-mail e a gente entra em contato com você rapidamente. Tá? Muito obrigado pela sua generosa atenção. Um forte abraço.